Olá, queridos amados irmãos e irmãs, salve Maria Santíssima, a paz esteja em nossos corações. Para quem não me conhece, eu sou o missionário Daniel Silveira e eu quero gravar esse vídeo aqui perguntando para você: a presença de um conflito significa falta de unidade? Será mesmo? Meus amados irmãos, nós precisamos entender que nem todo tipo de conflito quer dizer que exista uma falta de unidade. Existem muitos conflitos que nós iremos presenciar no decorrer da nossa experiência dentro da realidade cristã. Se você for analisar os estudos da igreja, por exemplo, a patrística, a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, você vai presenciar nesse estudo grandes conflitos argumentativos. Isso não quer dizer que faltou a unidade, isso não quer dizer que faltou o amor entre os irmãos. Em Efésios capítulo de número 5, do versículo 10 ao 11, vai dizer assim: procurai o que é agradável ao Senhor, e não tenhais cumplicidade nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as abertamente. O que é que gera, meus amados irmãos, uma denúncia pública? O que é que faz, de fato, alguém fazer uma denúncia pública? Todo tipo de denúncia pública é errada? Lógico que não. Nós precisamos entender que a recomendação da Sagrada Escritura é denunciar as trevas abertamente. Lógico que existem denúncias públicas que são movidas ao orgulho, à vaidade. Eu não estou falando dessas denúncias públicas que são movidas pela soberba de vitória ou pelo ódio. Não. Eu estou falando de denúncias públicas que são recomendadas pelas Sagradas Escrituras, porque infelizmente existe em nosso meio um povo que tem um pensamento tão adocicado, conforme alguns amigos meus dizem, tão jujuba, o católico jujuba, que ele diz que é falta de amor fazer uma denúncia pública nas redes sociais, denunciar o erro de forma tão aberta na internet. Ora, meus amados irmãos, a recomendação da Sagrada Escritura é denunciar as trevas abertamente. Abertamente. Eu tenho aqui alguns ensinos bastante importantes dos santos, onde vai servir de patrocínio para esta reflexão que estou fazendo juntamente com vocês. O que é que gera, muitas vezes, no coração de um verdadeiro católico, fazer uma denúncia pública, para que todos tenham acesso? Ora, muitas das vezes, nós não temos a oportunidade de ter acesso àquele que está errando de forma pública, porque o mesmo nos barra. Então, quando um verdadeiro católico faz uma denúncia pública, é porque ele já tentou fazer esta denúncia pessoalmente à pessoa e ele não foi acolhido. Entenda também que existem denúncias públicas que são necessárias devido ao grande número de adeptos àquela realidade errônea que existe em um país, ou no mundo. Então, quando acontece de ser algo de grande proporção, nós podemos sim fazer denúncias públicas, inclusive isso é um ato de caridade de nossa parte, nós católicos. O Código de Direito Canônico, no cânon 212, vai nos dizer que isso é permitido. Lógico que precisamos ter uma linguagem prudente, não ter uma linguagem desrespeitosa, mas nós precisamos denunciar as trevas, sim, de forma pública. São Francisco de Assis, vou colocar aqui 2 ensinamentos dele, já que ele é tão querido por muitas pessoas. Ele chegou a dizer da seguinte maneira, e talvez se ele estivesse dizendo isso na nossa atualidade, São Francisco talvez não seria tão amado por muitos, Veja só, ele diz assim: todos os irmãos sejam católicos, vivam e falem catolicamente. Se, porém, algum se extraviar da fé e da vida católica no dizer e no fazer, e não se emendar, seja definitivamente expulso da nossa fraternidade. Veja, olha só, se porém algum se extraviar da fé e da vida católica no dizer e no fazer, e não se emendar,
seja definitivamente expulso da nossa fraternidade. Mais na frente, em seus ensinamentos, São Francisco chegou a dizer: se o prelado, porém, ordena algo contra sua alma, conquanto não lhe obedeça, não o abandone. Veja, ele diz: se o prelado te ensina algo contra a tua alma, não obedeça e nem lhe abandone. Ou seja, quando existe uma denúncia pública contra os ensinamentos errados do prelado, meus amados irmãos, isso não quer dizer que nós o abandonamos, que nós estamos desrespeitando mesmo. Não, pelo contrário, é um ato de caridade a exortação. Ele continua: e se por causa disso vier a sofrer perseguição por parte de alguns, ame-os mais ainda por amor de Deus. Veja, se por causa disso vier a sofrer perseguição por parte de alguns, ele mesmo deixa bem claro que muitas das vezes, quando denunciarmos, seremos perseguidos, até mesmo pelo prelado. Meus amados irmãos, São João Maria Vianney também nos deixa um ensinamento muito lindo. Veja, ele diz: deveis combater o erro mesmo entre os católicos, pois estes têm menos direito, se é que posso falar de direito, de que os outros para pregar ideias errôneas. São João Maria Vianney disse que nós precisamos corrigir, mesmo que sejam católicos, mesmo que se dizem ser católicos. Na patrística, no escrito de Clemente aos Coríntios, no número 21, vai dizer assim: é melhor estar em conflito com homens ignorantes, faltos de bom senso, soberbos e jactanciosos em seus arrogantes discursos, do que estar em conflito com Deus. Veja, Clemente aos Coríntios diz: é melhor estar em conflito com os homens do que estar em conflito com Deus. Então, a denúncia pública é um ato de caridade. Salve Maria Santíssima, meus amados irmãos, peço perdão pelo barulho, porque aqui em cima está tendo uma reforma e tem uma furadeira aí, tem umas marteladas da galera aí, mas eu creio que deu para vocês observar aí o conteúdo que eu estou passando, e para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, que possamos continuar nesse apostolado. Você que ainda não me segue no YouTube, coloca lá Missionário Daniel Silveira, e no Instagram também. Compartilha, vamos juntos evangelizar. Salve Maria!